gostaria de chamar o palestrante da noite, o Joãozinho. Boa noite a todos. Como vocês podem observar, eu já coloquei o tema da noite de hoje, vidas sucessivas, provas e evidências, porque nós vamos buscar na Bíblia, vamos buscar elementos nas Escrituras, né, sobre a reencarnação. E quando nós falamos em vidas sucessivas, estamos falando nesse ciclo de reencarnações a que todos nós estamos sujeitos. E a reencarnação, a lei da encarnação é uma lei natural a que todos nós estamos sujeitos, independentemente da nossa crença, da nossa religião. Podemos até ser ateus, mas temos que passar por essa lei da reencarnação, que faz parte das leis divinas, das leis naturais. Então estamos falando, hoje nós vamos procurar falar das vidas sucessivas, né? Esse ciclo de reencarnações, mas sempre com base em elementos contidos no Antigo e no Novo Testamento, na própria Bíblia e dentro da codificação espírita, que ela saiu de lá. Tá? Kardec, quando codificou, ele deixou bem claro, através dos nossos irmãos do plano espiritual superior, que o centro, o norte da doutrina espírita é Jesus, o nosso mestre maior. Tá? Então, se tirar Jesus da doutrina espírita, ela não faz sentido, não é mesmo? Nós vamos ver as leis morais contidas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e ali explica por que nós escolhemos o cristianismo e dentro do cristianismo a doutrina espírita. Eu confesso que sou fã, sou admirador do escritor, pesquisador Vicente Celestino da Silva. De vez em quando eu falo dele, um grande estudioso da Bíblia, um grande estudioso da doutrina espírita. E esses dias eu estava estudando um pouco mais as obras dele, principalmente aquela que ele lançou, a primeira, analisando as traduções bíblicas. Para quem não conhece Severino Celestino da Silva, ele é um cirurgião dentista, ele é professor da Universidade Federal da Paraíba, lá em João Pessoa. E há 27 anos, aproximadamente, ele estuda a doutrina espírita. E há 40 anos ele estuda a Bíblia. Então, para vocês terem uma ideia, essa obra, a primeira que ele escreveu, analisando as traduções bíblicas, ele pesquisou e montou este livro em uma década. 10 anos foram de estudos e pesquisas, analisando as traduções bíblicas. Mas, para isso, ele não foi no latim, ele não foi nas traduções nossas aqui no português, pegando a Bíblia nossa que está em português. Ele foi para Israel, passou um bom tempo lá, estudando o hebraico, o aramaico, né? Estudando os costumes do povo judeu, frequentando sinagogas, estudando o judaísmo, conhecendo de perto o que é o judaísmo. Porque é de lá que nós vamos buscar o cristianismo. Não podemos esquecer que Jesus nasceu, cresceu e morreu como judeu, dentro da cultura judaica. Mas aqui no Ocidente nós costumamos chamar Jesus de cristão. Né? Aqui no Ocidente. E para deixar a coisa um pouco mais... Para dizer que o judaísmo, né, para fazer de conta que o judaísmo não acompanha a nossa doutrina espírita, por ignorância nossa, nós ainda criamos o verbo judiar, como se fosse coisa ruim. Né? Então veja, se for analisar o verbo judiar, saiu da onde? Né? Tudo que você fala de judiar, você já está pensando no quê? No judeu. Né? Então foi tirado lá do judaísmo. Além da gente tirar Jesus do judaísmo, que é a origem de tudo ali,
Aí a gente criou o verbo judiar e chama Jesus de cristão. Então é falta de conhecimento nosso aqui no Ocidente de que tudo tem origem lá. Mas aí vem a pergunta, por que Severino Celestino da Silva escolheu a doutrina espírita? Ele nos fala em rápidas pinceladas. Ele nos diz que ele era católico fervoroso, sua família toda. Ele era seminarista, estava já para ir para Roma para estudar teologia dentro da Igreja Católica, para depois já voltar e assumir a batina. Mas aí ele disse que a mediunidade foi quem puxou ele para a doutrina espírita, para o espiritismo. Porque a mediunidade, quando você fala em exercitá-la dentro de uma doutrina, de uma filosofia que não aceita a utilização dela como a doutrina espírita aceita, porque a mediunidade independe da religião. Quando ela aflora, não importa a sua religião, o seu credo. O ateu também pode ser médium, pode ser vidente, pode psicografar, porque isso depende da organização física de cada um de nós, para que a gente possa aflorar a mediunidade. Então ele disse, não teve jeito, a mediunidade me chamou e eu vim para a doutrina espírita e aqui eu me instalei e hoje eu sou um espírita convicto. Tão convicto que ele já escreveu essa obra analisando as traduções bíblicas direto da fonte. Ele foi buscar a Bíblia em hebraico para poder traduzir, né, e trazer essa obra para a gente. E agora também, depois de a segunda obra dele foi o Sermão do Monte também, que ele traduziu direto do hebraico. Agora ele fez um trabalho profundo também de tradução daquela obra Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia. Ele acabou de traduzir ela também, mas tudo direto do hebraico. Então veja o trabalho que esse homem tem como estudioso, como pesquisador, né? Aí ele diz que uma passagem do Evangelho de Jesus foi quem determinou e que fez com que ele escolhesse a doutrina espírita e que a abraçasse com amor e convicção. E essa passagem bíblica, vejam essa passagem que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 49 e 50. O Evangelho de Lucas, ele anotou isso, essa passagem, que diz o seguinte: João disse para Jesus, Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Aí Jesus respondeu, não impeçam, pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Então, Severino Celestino da Silva disse que foi essa passagem do Evangelho de Jesus que fez com que ele aceitasse a doutrina espírita e acreditasse que se a doutrina espírita fizesse algo abominável, então Jesus não teria confirmado. Aqui Jesus está dizendo, quem ajuda os espíritos inferiores, quem ajuda os nossos irmãos desencarnados, em outras palavras, está conosco. Porque aqui nessa linguagem do Evangelho de Jesus, um homem expulsando demônios. Demônio no grego significa daimon, daimon significa anjo, anjo bom ou anjo mau. Espírito inferior ou espírito superior. Então Jesus está dizendo, em outras palavras, se ele está expulsando demônios, quer dizer, está auxiliando espíritos inferiores, socorrendo, ajudando as pessoas, os encarnados e os desencarnados, então ele não é contra nós, você não deveria ter proibido. Porque João, nesse momento, agiu como nós vemos até hoje, dentro de agremiações religiosas, as pessoas agindo com espírito de partidarismo, com espírito de facção. Se você não está comigo, você não é filho de Deus, você não é meu irmão. Existem muitas agremiações religiosas nesse sentido. E Jesus, a sua doutrina, não nos ensinou isso. Contrariamente a isso, ele disse, todo aquele que faz o bem, está comigo. Todo aquele que tem amor no coração, que auxilia seu irmão, que age com solidariedade, com caridade, que tem compaixão, está comigo. Então não pode estar contra mim. Então se aquele homem utilizava o nome de Jesus para ajudar espíritos inferiores, sofredores, e utilizava o nome de Jesus, então
Jesus disse para João, você não poderia ter agido com espírito de partidarismo. Não foi isso que ensinei para vocês. E aquilo serviu de exemplo para todos os discípulos, todos os apóstolos do Cristo. E serve de exemplo para todos nós. Que a lei, o que vale mesmo é a lei do amor. Do lado de lá não existe esse partidarismo, não existe essas agremiações. Nós viemos aqui, como sempre digo e lembro, nós viemos para aprender a deixar de odiar e ter compaixão. É para isso que a gente está aqui. Mas foi Kardec quem criou a lei da reencarnação? Quem inventou? Nós sabemos que não. Nós vamos pesquisar na história da humanidade e nós vamos descobrir que Kardec só trouxe para a doutrina espírita aquilo que já é uma lei natural e que já era uma crença nos povos da antiguidade. E eu coloquei aqui para estabelecer parâmetros o hinduísmo, o budismo e outras filosofias do Oriente. Porque no hinduísmo, o hinduísmo nasceu aproximadamente há 3.000 anos antes de Cristo. E tanto no hinduísmo como no budismo, eles acreditam no samsara. O que é o samsara? Samsara é o fluxo de existências sucessivas que eles acreditam de idas e vindas, como nós acreditamos. Eles chamam de samsara. Esse fluxo de idas e vindas, de vidas sucessivas. Eles acreditam nisso, tanto no hinduísmo como no budismo. E que nós precisamos ir nos melhorando, purificando nossas almas, para que a gente possa estar livre do samsara. O que é estar livre do samsara? É estar livre desse ciclo de reencarnações, que só reencarna quem tem necessidade. Só reencarna aluno repetente. Só reencarna aquele que ainda precisa de evolução, ainda precisa aparar arestas para poder ir mudando de planos. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos mudando para mundos melhores. Mas para isso, nós temos que passar por esse ciclo de reencarnações, que lá eles chamam de samsara, e que nós aqui chamamos de lei das existências sucessivas ou lei da reencarnação. Então, dentro do hinduísmo, eles acreditam nos bons karmas e nos karmas negativos. Aqui no Ocidente, quando a gente fala em karma, tudo que acontece com a gente, às vezes a gente fala, é meu karma, né? Mas só que lá o karma não tem significado. Se for buscar o verdadeiro sentido da palavra, karma não existe. O karma bom, né? Que você adquire através das boas ações, e o karma negativo que você acaba adquirindo através dos atos equivocados. E dentro do budismo também, como eu pus aqui, que eles creem no samsara, nesse ciclo, nesse fluxo ininterrupto de existências sucessivas, veja que o budismo nos diz: sofremos porque desejamos o efêmero. Somente quando atingimos um estado de passividade total e nos livramos de todos os desejos, podemos escapar do samsara e atingir o nirvana, ou a salvação. O nirvana, no budismo, significa aquilo que no Evangelho de Jesus nós chamamos de reino dos céus, morada dos bem-aventurados. É a mesma coisa. Ou a salvação. O que é a salvação? Quando você adquire um ponto de, um apogeu, você chega num ponto de purificação da alma, que você não tem mais a obrigação de reencarnar para provar nem espiar. Quando a gente reencarna nesse estado de evolução, é para a missão, como missionários, mas não para provar, espiar, que nós não precisamos mais. E veja no islamismo que os muçulmanos seguem, né? O Corão, que o profeta Maomé recebeu também de forma mediunizada, né? De forma mediúnica. No islamismo, Maomé não falou abertamente sobre a reencarnação, sobre o samsara, mas só que ele levantou determinados questionamentos para que a gente possa refletir sobre isso que ele colocou lá no Corão. Olha o que ele colocou aqui. Ó. Os ministros do Senhor nos pregavam a verdade. Aqui os ministros do Senhor são os profetas da antiguidade, que eram chamados de profetas e que, com a doutrina espírita, Kardec passou a chamar de médium. Porque as palavras médium, mediunidade, espírito, espiritismo, isso veio com a codificação de Kardec, em 1857, o lançamento do Livro dos Espíritos. Até então não existiam. Então eram chamados de profetas, profetisas, pitons, pitonisas,
sinônimos que hoje nós chamamos de médiuns. Aí ele continua dizendo, Maomé, onde encontraremos agora intercessores? Quer dizer, onde nós vamos encontrar aqueles que possam nos ajudar a aprender como faziam aqueles de antigamente, né? Quem vai interceder por nós? Quem serão nossos mestres? Quem irão nos ensinar daqui para frente? Que esperança temos de voltar à terra para nos corrigirmos? Olha, ele tinha esses questionamentos. Quer dizer, ele sentia no seu íntimo que tinha necessidade, havia necessidade de nós retornarmos para irmos nos corrigindo. Eles perderam a alma e suas ilusões se desvaneceram. Está lá na Surata 7, versículos 50 e 51. No Corão, aquilo que nós chamamos de capítulo dentro da Bíblia, no Corão ele chama de Surata. Quer dizer a mesma coisa. E ele continua dizendo aqui, reaparecereis diante dele e ele vos mostrará vossas obras. Voltareis ante o Deus de verdade. Ele está usando aqui o reaparecer. Reaparecereis. Quem reaparece é porque já existia. Está reaparecendo. Então nós temos que ir analisando as palavras utilizadas por esses iluminados do passado, para que a gente possa aprender e trazer isso, né? Para a gente colocar em prática no nosso aprendizado. Voltareis ante o Deus de verdade. Quer dizer, quem volta é porque já existia, estava em algum lugar e está voltando. Esse é o ciclo das existências sucessivas. Eu coloquei os drusos aqui, porque é interessante esse grupo. Esses grupos que vivem no Líbano e na Síria, eles são descendentes de árabes. Então, quando morre alguém da família de um druso, o que eles fazem? Acabou de morrer, eles ficam procurando entre os vizinhos se nasceu alguém que tenha semelhança com aquele ente querido que acabou de morrer. Eles ficam procurando. Por quê? Porque eles acreditam na reencarnação. Eles acreditam que aquele ente querido que passou por lado de lá, o pai, a mãe, o irmão, que ele está reencarnando, ele pode não reencarnar na mesma família a que ele pertencia, mas ele pode reencarnar na família dos vizinhos, daqueles que moram ali aos arredores. E se eles descobrem alguém que tenha semelhança com aquele ente querido que morreu, então eles consideram aquela pessoa como sendo ela voltando, mas pertencente a uma outra família. Veja que interessante. Quer dizer, uma forma de dizer, não, nós acreditamos na lei das existências sucessivas, nós acreditamos na lei da reencarnação. São reencarnacionistas. Sempre vem essa pergunta, às vezes as pessoas perguntam para mim, por que nós não nos lembramos das vidas passadas? Será que isso não ajuda a gente a não cometer os mesmos equívocos? Será que isso não facilitaria a nossa correção para que a gente não reincidisse no erro? Se lembrássemos do mal que fizemos, ou dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram, ou daqueles a quem prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente. Essa é a pura verdade. Você já pensou, gente, se a gente tivesse conhecimento? Caifás, por exemplo, aquele que comandou os sacerdotes e o povo, pedindo e exigindo a crucificação de Jesus. Vocês já imaginaram se ele estivesse reencarnado entre nós? Com certeza ele está, né? Só que a gente não sabe quem é. Num outro corpo físico, numa outra situação. Mas se a pessoa, se ele tivesse conhecimento do que ele fez, vocês acham que isso ajudaria ele nessa nova encarnação? Nessa nova existência? Dificultaria muito. Talvez ele não se aceitasse, prejudicasse a sua evolução. Porque é para isso que a gente está aqui, para evoluir, para aprender. Então, se você tem conhecimento do mal que fez no passado, isso não vai ajudar. Isso vai trazer um sentimento de culpa profundo para a maioria que tomar conhecimento disso. Você já pensou se Herodes, reencarnado no nosso meio, tivesse conhecimento de que ele foi Herodes? Né? Já imaginaram a situação que seria para esse espírito reencarnado? Né? Aquele que pôs fogo em Roma e culpou os cristãos, né? Você pensou se ele soubesse o que ele fez, quem ele foi? Né? Então vejam, por que a lei? Por que existe o véu do esquecimento?
para que a gente possa começar com o nosso cérebro zerado. Muito embora a gente tenha registros do passado, nós temos uma vaga intuição do que fomos. Nós temos uma vaga intuição daquilo que precisamos nos melhorar, daquilo que precisamos buscar dentro de nós para nos melhorarmos. Então, gente, eu vou dar mais alguns exemplos dentro do Evangelho, dentro do Evangelho de Jesus dentro da Bíblia, fazendo comparações e mostrando para vocês como Jesus falava da lei da reencarnação de uma forma velada. Porque ele não podia falar abertamente. Ele já era perseguido falando de forma velada. Imagine se ele falasse mesmo tudo que ele sabia, né? E que nós desconhecemos ainda até hoje. Esse caso da mulher de 7 maridos é o seguinte: dentro do judaísmo havia uma lei colocada lá por Moisés, né? Dentro do Estatuto dos Hebreus, dizendo que se o homem se casasse com uma mulher e não morresse sem deixar filhos, essa mulher tinha que contrair núpcias com o cunhado, com o irmão dele, que tivesse. E assim por diante. Então, havia 7 irmãos. Os saduceus perguntaram para Jesus, questionaram Jesus sobre isso. Porque os saduceus faziam parte de um grupo dentro do Sinédrio, que era o tribunal maior do povo judeu. Era um grupo que acreditava que Deus era um provedor de coisas materiais e que a vida começava no berço e terminava no túmulo. Eles não acreditavam, eles acreditavam em Deus. Só que acreditavam nele como um provedor de coisas materiais, que Deus tinha que servir na nossa existência material, na nossa existência física, que depois disso a gente deixava de existir. Era o que eles acreditavam. Então, por conta disso, eles não acreditavam na ressurreição, que na Bíblia a ressurreição é sinônimo de reencarnação, porque é reviver, renascer. Porque na Bíblia não existe a palavra ressurreição e nem a palavra reencarnação. Existe a palavra palingenesia, que no grego significa palim, de novo, e gênese, nascimento. Nascer de novo, novo nascimento. Então é renascer. Então veja, eles não acreditavam, então eles levantaram essa questão para Jesus. Falou: mestre, mas se existe a ressurreição, então essa mulher que teve 7 maridos, casou com 7 irmãos, com nenhum dos 7 ela teve filhos, ela foi se casando. E ficou viúva 7 vezes. Na ressurreição, de qual dos 7 ela será mulher? Perguntaram para Jesus. Ela foi a esposa dos 7. Aí Jesus disse-lhes: enganai-vos, não sabendo as Escrituras nem a força de Deus, pois na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos dos céus. Vejam, a resposta de Jesus diz o seguinte: quando nós estamos na parte espiritual, fora do corpo físico, espírito não tem origem em outro espírito, espírito não procria espírito. Cada um de nós é uma individualidade, ninguém é cópia de ninguém. Então, quando estamos na espiritualidade, nós vamos viver como os anjos dos céus. Ou seja, lá ninguém se casa nem se dá em casamento. Os espíritos se atraem pela afinidade, para o bem e para o mal. É a força da atração pela afinidade. Os afins se atraem. Então, aqui no mundo físico, como nós temos o corpo material, o corpo físico, então, o homem e a mulher se unem, procriam, e aí vai dando origem às novas gerações. Mas na pátria espiritual não, ela não vai se casar com nenhum dos 7 lá. Porque nós, fora do corpo físico, nós somos espíritos com outro corpo mais sutil. Espírito não procria, fora do corpo físico. Espíritos são criados por Deus individualmente, sem cópias. Então nós viemos aqui para a evolução, conforme eu disse, mas também viemos para a reparação e amparo. Hoje estamos corrigindo erros praticados no passado contra alguém, sofrendo as consequências de atos praticados, ou mesmo sendo amparados por aqueles que no passado nos prejudicaram. Daí a importância da família, nos são reatados os laços cortados em existências anteriores. Em resumo, nós viemos aqui para aprender a amar, para aprender a respeitar as diferenças, como sempre digo, para parar arestas
Nós viemos também para amparar aqueles a quem ferimos no passado. E assim nós estamos corrigindo. Viemos aqui para nos unirmos em laços de amor e aprender a ter compaixão. Para isso que a gente está aqui. Porque o dia que o ser humano aprender de verdade a ter compaixão do seu semelhante, este mundo terá paz. Nós viveremos num mundo, né? Não haverá guerra. Que quem tem amor pelo seu semelhante e tem compaixão, não vai guerrear, não vai matar e nem vai cometer o suicídio. Porque quem acredita na vida futura, sabe que a vida não acaba aqui e que a gente continua vivo depois do lado lá e que a morte é somente do corpo físico, que é secundário. O principal, a essência, permanece viva. Nós vamos e voltamos quantas vezes for preciso para irmos nos melhorando. E lá é estabelecido um plano de vida. Nós vamos ver isso na codificação de Kardec, também nas obras de André Luiz e outras. Dentro da literatura espírita, nós vemos muitas obras que falam desse plano de vida, que nós, antes da nossa reencarnação, nós passamos por departamentos na espiritualidade, onde nós pedimos para reencarnar em tal situação, em tal família, em determinadas condições, e segundo o nosso merecimento, nós podemos receber essa bênção ou não. Porque às vezes aquilo que a gente pede do lado de lá, que a gente acha que seria bom para nós, a espiritualidade está vendo que aquilo lá na frente não será bom. Então, às vezes a gente pede e não vem com tudo aquilo que a gente gostaria de ver. Mas primeiro nós passamos por um planejamento lá. Fatos principais de nossas vidas são planejados na espiritualidade. Lógico que existe uma flexibilidade. Não é como você resolver uma equação matemática. Não, tem flexibilidade para melhorar ou piorar a nossa situação nessa existência. Então, no departamento da reencarnação, vamos simplificar e falar dessa forma, lá nós saímos como se fosse um cartuchinho na mão, dizendo, nós vamos nascer em tal lar, sexo masculino ou feminino, vamos ter como pais o lar de fulano e fulana, vamos ter tantos irmãos, tá? E por aí vai, vamos exercer tal profissão, e dentro dessa existência, com esse planejamento feito na espiritualidade, nós vamos decidindo através das nossas escolhas o nosso caminho. Porque, como eu disse, tem flexibilidade. Então nós podemos escolher os caminhos. Para isso existe o livre-arbítrio, senão seríamos meros robôs. Então para que reencarnar? Então Deus teria criado todos nós bonzinhos, né? E ninguém precisaria de nada. Mas nós somos criados simples e ignorantes no início. Agora, ignorância aqui não significa maldade, coisa ruim. Nós somos ignorantes por falta de conhecimento das coisas da alma, das coisas do espírito. Aí, isso que significa a ignorância. Vejam o apóstolo Paulo, o que ele diz. E perguntaram como será a ressurreição dos mortos e com que corpo volta. Quem fez essa pergunta é porque acreditava na reencarnação e também na existência de mais de um corpo. Porque se perguntou para Paulo, na ressurreição, com que corpo volta? Vejam a pergunta. Então, porque nós não temos só um. Acreditavam que nós retornamos, mas com que corpo? Né? Porque existem credos, existem agremiações religiosas que pregam dentro do cristianismo que nós ficamos adormecidos, esperando o juízo final, e vamos despertar com o mesmo corpo que nós temos hoje. Né? Nós da doutrina espírita respeitamos todas as crenças, mas também não é porque as outras crenças pregam esse entendimento que nós da doutrina espírita aceitamos. Não porque nós seguimos a lei da reencarnação, acreditamos sim que retornamos, mas não com o mesmo corpo. Nós não acreditamos na ressurreição da carne. Nós acreditamos na ressurreição do espírito. O seu retorno ao mundo físico, mas através de uma outra vestimenta física, de um outro corpo físico. É isso que nós acreditamos.
Ah, mas aí eu vou ser outra pessoa. A essência é a mesma. Ah, mas na Bíblia está escrito que o homem vive uma vez só. Eu, João, vivo uma vez só. Essa é a personalidade. Mas só que ninguém fala que Paulo disse que o homem vive uma vez só e segue-se o juízo. O que é segue o juízo? O homem vive uma vez só e segue o juízo. Então eu, João, desencarno, vou lá para a parte espiritual e lá vem o juízo. O que é o juízo? Um auto-julgamento. O tribunal da consciência vai me julgar. Então ali eu vou estar, eu, frente a frente comigo mesmo. Esse é o tribunal da consciência. Segue o juízo. Eu vivo uma vez só e segue o juízo. Vem o julgamento feito pelo tribunal da minha consciência. Então é um julgamento consciencial. O inferno, o céu, o purgatório, ou umbral, como queiram chamar, é tudo consciencial. Então vejam, perguntaram isso para Paulo e vejam o que Paulo respondeu a respeito da ressurreição dos mortos, com que corpo volta. Paulo responde: insensato. Há um corpo material e um espiritual. Semeado o corpo material, ressuscita o corpo espiritual. Olha que coisa, que clareza que Paulo coloca essa resposta. Olha que clareza. Semeado o corpo material. O que é semear o corpo material? Enterrado o corpo material, ressuscita o corpo espiritual. Vejam, então nós morremos fisicamente aqui, mas ressurgimos na pátria espiritual. Como espíritos imortais que somos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Na mesma carta aos Coríntios ele diz: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Vejam, quando ele diz carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, é o corpo físico, gente. Mas para muitas pessoas é mais fácil e mais cômodo, como disse Severino Celestino da Silva, com perdão da palavra, é mais fácil acreditar que nós vamos para o céu com tripa e tudo, do que acreditar na lei da reencarnação. Que faz sentido, que é o óbvio, que tem lógica. Né? E olha, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Quer dizer, o que é perecível que nós temos aqui? É tudo isso que os olhos do físico veem. Inclusive o corpo físico. Para que nós vamos querer corpo físico na parte espiritual se tem o corpo perispiritual que envolve o espírito? É mais sutil, a gente pode se locomover pelo pensamento e vontade, não precisa tomar banho, não precisa sabonete, não precisa nada. O que nós vamos fazer na parte espiritual com isso? Com o corpo físico que nós temos aqui? Esse corpo serve de instrumento para o nosso aprendizado enquanto nós estivermos estagiando aqui no mundo físico. Mas na parte espiritual não faz sentido. Lá nós vamos ter um corpo mais fluídico, mais sutil. Aí Severino Celestino da Silva nos coloca, através das suas traduções, das suas análises da Bíblia, lá na língua original, que é o hebraico. Ele foi lá buscar, para explicar para a gente as traduções que são feitas, às vezes, de forma meio equivocada, às vezes por ignorância do tradutor, e também, às vezes, porque puxou a brasa para sua sardinha, para fazer bater com a doutrina que ele acreditava. Essa é a verdade, né? Então veja o que está lá no livro Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas um sopro de vidas, e o homem se tornou um ser vivente. Vejam aqui. Severino diz que lá não está, Deus formou um homem. Deus formou o homem. O homem. Do pó da terra e soprou em suas narinas um sopro de... Está no plural, ele diz, não está no singular. A nossa tradução em português está um sopro de vida. E lá está um sopro de vidas. Nós somos criados, o homem foi criado para ter vidas. Vidas. Existências sucessivas. Os termos homem e Adão, Adão assemelha-se à palavra terra, Adamá, do hebraico. Então vejam, homem aqui não quer dizer um ser humano, propriamente dito, como essa caneta é uma caneta.
Ali está falando do homem que veio do pó da terra, nós, homens no sentido de humanos, da humanidade. Porque se assemelha à palavra terra. Por isso que fala que o homem veio da terra, né? O corpo físico veio da terra, o corpo físico veio do pó, e ao pó voltará. E o espírito volta para Deus que o deu. Está na Bíblia. 2 corpos distintos. O corpo físico volta para a terra, volta para o pó, de onde veio, né? Que o homem é formado do pó da terra. E o espírito volta para Deus. O que é voltar para Deus? É voltar para a parte espiritual, livre do corpo físico. E continuar a sua existência. Essa passagem aqui também do livro Êxodo, capítulo 20, versículo 5, está lá onde tem os mandamentos, está dentro do livro Êxodo. Severino Celestino da Silva nos fala a respeito dessa passagem bíblica, que também foi mudada uma palavrinha aqui, acabou mudando todo o texto, para ocultar a lei da reencarnação. Aqui visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, quer dizer, esse até que está aqui, antes da 3ª e 4ª geração, lá no hebraico não está até, está na 3ª e 4ª geração. Visita a maldade dos pais nos filhos até na 3ª e 4ª geração. O que significa isso? Esse até aqui é para aqueles que acreditam na ressurreição da carne. Quem traduziu dessa forma porque acreditava na ressurreição da carne, não na reencarnação. O até quer dizer, se eu não tiver tempo de pagar a minha maldade, os males que fiz, então, quem vai pagar por isso? Os meus descendentes, até a 3ª e 4ª geração, meus bisnetos, meus trinetos. Né? Porque não dá tempo, eu não posso reencarnar como filho meu, não dá tempo. Mas como meu bisneto, meu trineto, meu tetraneto, eu posso, dá tempo. Né? Você vai para a parte espiritual, se prepara e tal, e as gerações vão surgindo, né? E dá tempo. Mas se você deixar o até, o que dá a entender? Quer dizer, se eu não pagar os meus pecados, não der tempo, porque eu morri antes, ou porque em 80, 90, 100 anos, não dá tempo mesmo de quitar os nossos débitos e de aprender o que temos que aprender. Por isso existe a lei da reencarnação, pela sabedoria divina. Então, os meus descendentes vão pagar pelos meus pecados. É que gostoso, né? Que bom, né, gente? Então eu vou pecar à vontade. E vou esperar meus bisnetos, meus trinetos, eles se virem. Você pensou? Se a gente tivesse esse pensamento, se isso fosse verdadeiro, gente? Então, na 3ª e 4ª geração, somos nós mesmos retornando na 3ª e 4ª geração para o nosso novo aprendizado, para continuar o nosso aprendizado, a nossa evolução, para quitar os nossos débitos. Né? Então, no lugar do até, lá no hebraico, está na 3ª e 4ª geração. É o nosso retorno, dali por diante, e não até. Bom, vamos parando por aqui, porque já são 20 para as 9, né? E nós temos que passar para a segunda fase dos nossos trabalhos. Trabalho de passe, que é muito importante também dentro da casa. Né? A palestra, o passe, tudo que é feito dentro da casa espírita é de grande importância para nós, almas, para o nosso aprendizado. Eu sempre digo que a casa espírita não é uma igreja, ela é uma escola. Todos nós estamos aqui para aprender. Por isso é importante, quando a gente adentra uma casa de oração, seja qual for, a gente sempre tem que entrar. Não, eu me coloco na posição de eterno aprendiz. É assim que a gente tem que pensar. Eu vim para aprender. Eu vim para alimentar minha alma, como eu vou no mercado para comprar as coisas para alimentar meu corpo. É assim que a gente tem que pensar. Tá? Então vamos encerrar os nossos olhos por uns segundinhos e aproveitar para agradecer ao nosso querido Pai Celestial, a Jesus, nosso querido amigo e mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, para falar das coisas do Espírito, para falar do seu Evangelho, mestre, essa cartilha que nos deixaste, essa cartilha do bem viver, e que todos nós possamos nos conscientizarmos da importância de irmos nos melhorando, buscando esse caminho para dentro, porque é lá dentro de cada um de nós que nós vamos buscar o autoconhecimento. E na busca desse autoconhecimento,
nós vamos encontrar a verdade que nos liberta, como nos ensinou o nosso querido Mestre Jesus. Essa verdade, a que todos nós estamos fadados, todos nós fomos descobrindo aos poucos, através dessa bendita lei, que é a lei da reencarnação. Nós pagamos parceladamente, em existências sucessivas, muitas vezes aqueles equívocos que nós cometemos numa única existência. Deus nos concede essa graça, essa bênção, para que possamos um dia alcançar a morada dos bem-aventurados, ou o nirvana, como chamam os nossos irmãos do Oriente. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos. Uma boa noite.